Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui a mais um Momento de Estudos. E hoje a gente vai de simulados da banca Sesgran Rio. Bom, a banca Sesgran Rio é uma banca tradicional, uma banca já bastante conhecida pelo mundo aí dos concurseiros, né? Ela tem como característica, né, uma relativa complexidade. Ela é uma banca que ela consegue colocar na prova tudo que o edital prevê. Então, ela dá um jeito de abordar todos os assuntos, as temáticas, enfim, tudo aquilo que o edital previu, ela consegue colocar na banca, na prova, desculpa, de forma das questões todas, né, variadas. Como característica assim bem marcante, principalmente em relação à prova de português, né, quando há prova de língua portuguesa, é que ela se dedica bastante a questões de interpretação de texto. E as suas questões, nesse sentido, né, se assemelham bastante em nível de complexidade com as questões da banca CESP-SEBRASP. Então, é uma banca que vai explorar também bastante imagem, bastante gráficos, enfim, vai utilizar aí outros recursos que além do texto, né? Enfim, é uma banca tradicional, tem questões longas, de alguma complexidade e que vão exigir do candidato muita concentração para você não se perder aí, tanto no enunciado quanto nas questões. Então, tem que ter foco, tem que ter objetividade e treinar bastante, evidentemente, né? Então, vamos lá resolver questões e ver como é que a banca explora aí variados assuntos de educação, né, relativos à área de educação, nos últimos concursos, nas últimas provas. Bora lá! Então vamos lá resolver já a nossa primeira questão. Ó, primeira questão, 2016, Banca Sesgran Rio, do Unirio, né? Prova para pedagogo. Ó, a nova sociologia educacional, NSE, né? A nova sociologia educacional. E o que significa isso? Bom, vamos fazer uma parte aqui, né? Antes da gente continuar a questão. Hoje não há aula a respeito de sociologia da educação, mas vou entrar aqui um pouquinho. Isso tem a ver com o autor, já vários conhecidos, né, de vários educadores, que é Pierre Bourdieu. Ele é um sociólogo que trata das questões da educação sob o viés da sociologia. Ele também faz parte aí dessa nova sociologia educacional, é uma nova tendência que o objetivo maior, né, era investigar como é que os saberes, os conteúdos simbólicos eram transmitidos pela educação, como é que isso perpassava aí as gerações a partir da escola. Então, é um movimento, né, esse movimento da nova sociologia educacional, centrado principalmente na Europa, e ele vai identificar aí como é que esses saberes são transmitidos pela educação, principalmente a partir de um olhar que começa a detectar que a sociedade vai selecionar, ela vai classificar, ela vai transmitir, ela vai distribuir e também avaliar tudo aquilo que é tratado na escola, ou seja, os saberes escolares. E como toda essa distribuição de saberes está diretamente ligada, né, imbrincada com questões de poder, e aí vai desvelar, né, essa a nova sociologia educacional, ela vai desvelar também maneiras como é que essas relações de poder são perpetuadas, como é que elas permanecem
né, vivas aí na sociedade. Então, vamos lá. Então, dito tudo isso, né, só para a gente se localizar, o que é, né, essa nova sociologia, que não é nada recente, não é nada dos dias atuais, tá? Ela já tem aí um bom par de tempo, mas, enfim, é a nova sociologia que vai dar esse olhar, né, esse olhar para essas questões de poder, do conhecimento, de como é que isso entra e é distribuído dentro da escola. Bom, então, a nova sociologia educacional, desenvolvida nos anos 1960, vocês vejam que não é tão novo assim, né? Tem lá mais de 60 anos. Foi um dos mais importantes movimentos críticos, veja, é um movimento crítico, lógico, né? A partir disso que eu acabei de falar, né, que está desvelando aí questões de poder, etc., só pode ser, né, um movimento crítico. A refletir sobre o currículo escolar, grande objetivo era esse, né, do Bourdieu e de outros sociólogos, discutir essas questões escolares, né, o currículo escolar, e a denunciar o que? Como as desigualdades sociais são perpetuadas através da escola, ou seja, como é que a escola age como um mecanismo de reforço para as distâncias sociais que há na sociedade, tá? A NSE, né, ou seja, a nova sociologia educacional defende que, bom, então, está aqui pressupondo que a gente vai encontrar a alternativa para que define, né, o que a nova sociologia educacional defende. Belezinha? Então, olha lá. Alternativa A: educação deve contribuir com valores socialmente aceitos. B: a educação escolar deve pautar-se por mérito, eficácia e eficiência. C: conhecimento é universalmente válido e deve ser ensinado na escola. E o conhecimento, ou desculpa, D: o conhecimento escolar é uma seleção social, cultural e arbitrária. E conhecimento universal é materializado nas disciplinas curriculares. Bom, depois de tudo isso que eu falei a respeito da nova sociologia educacional, acha aí a alternativa correta. Vou te dar uns minutinhos aí para você considerar, para a gente poder corrigir. Olha só, se a questão está perguntando, né, o que é que a nova sociologia defende, ela já disse aqui, né, o que é que essa nova sociologia educacional está defendendo. Olha só, desenvolvida na década de 60, um dos mais importantes movimentos críticos. Olha só, é um movimento crítico. Se é um movimento crítico, a gente tem que entender que está olhando para a educação de uma maneira mais alargada, de uma maneira mais contundente, né? E não está simplesmente reproduzindo aquilo tudo que a pedagogia tradicional nos oferece, né? Ó, então é um dos movimentos críticos, né, que reflete sobre o currículo escolar, ou seja, vai olhar para o currículo escolar com criticidade, né, com perguntas, e não simplesmente acatando a ordem das coisas do jeito que está. E começa o quê? Olha só, denunciar as desigualdades sociais, né, que são perpetuadas também na escola. Ou seja, o que acontece na sociedade está acontecendo dentro da escola. Portanto, essa nova sociologia educacional, ela vai defender o quê? Que a educação deve contribuir com valores socialmente aceitos? Não, né?
não tem que contribuir com valores socialmente aceitos, porque isso seria a reprodução, né? Ficar ali só reproduzindo, a educação só como uma reprodutora. Pensa a educação escolar pautando-se no mérito, na eficácia e na eficiência. Ora, isso aqui seria nada mais, nada menos do que aumentar as distâncias, né? Aumentar as desigualdades e não denunciar desigualdades. E por que quando, mas professora, o mérito é de cada um? Não, não é. O mérito não é de cada um. Lógico que o esforço individual é uma coisa, mas o mérito não é de cada um. Ele representa uma classe, ele representa um poder. O mérito não é de cada um. Vou te dar um exemplo para você entender exatamente o que acontece. No Brasil, a gente tem uma tradição aí de a classe mais favorecida, a elite, frequenta a educação básica em escolas particulares, mas depois que presta o vestibular, depois que presta o Enem, vai compor os bancos escolares das universidades públicas, exatamente as universidades que têm um vestibular mais acirrado, que tem um Enem com uma nota de corte altíssima. E aí, não é mérito de ninguém conseguir entrar numa universidade dessas, porque quem vai fazer parte, grosso modo, destas universidades é a elite, exatamente aquela que frequentou os bancos das escolas particulares. Então, não é mérito, né? Aí é toda uma condição. Por quê? Aquele estudante da elite está concorrendo com um estudante que não teve acesso às mesmas oportunidades que o estudante do proletariado, da periferia. Então, não é mérito. Percebeu? Entende como essa questão de mérito não é só individual, não basta você falar, estuda que você vai se dar bem na vida. Não é bem assim, né? Evidentemente que a educação transforma, evidentemente que pela educação é possível grandes mudanças, mas a coisa não é tão simples assim, né? Causa e consequência, ok? Tudo bem? Letra C, ó, o que defende, né, a nova sociologia seria o conhecimento é universalmente válido e que deve ser ensinado na escola, quer dizer, o conhecimento ele é universalmente válido e deve ser ensinado na escola? Claro que não. E por que não isso, né? Mas o conhecimento que é válido, sim, ele tem que ser ensinado na escola. Ok, mas quando a gente fala do conhecimento é universalmente válido, eu estou falando de uma amplitude que não cabe dentro da escola, que a escola não comporta, né? A escola vai fazer seleção de conteúdo, de modo, de estratégia, enfim, vai trabalhar aí muitas questões e o conhecimento, ele não vem do mundo para a escola. Há o que nós chamamos, né, de transposição didática, e aí por si só já é uma grande barreira, né, que vai já fazer um funil com esse conhecimento. Ok? Tudo bem? Então, também já vimos que não é a nossa alternativa, tá? E o que mais pode, né, a nova sociologia educacional, a partir aí dessa visão crítica e que enxerga o currículo escolar como uma ferramenta que vai aí perpetuar ou, dependendo de como for trabalhado, né, poder pensar criticamente outras possibilidades a respeito das desigualdades sociais. Então vamos lá. E D, o conhecimento escolar é uma
seleção social, uma seleção cultural e uma seleção arbitrária. Perfeito, exatamente. O currículo é isso, né? O conhecimento escolar, né? Os saberes escolares são sim uma seleção. E a seleção de quê? Da sociedade. A sociedade impõe essa seleção para a escola. Conhecimento não entra à toa, ele entra pela via da sociedade, pela via da cultura, e ele é arbitrário, porque ele entra um e não entra outro, porque entra determinado viés e não entra outro determinado viés. É a nossa alternativa, mas vamos ver a E ainda, né? E o conhecimento universal, ele é materializado nas disciplinas curriculares. Olha, muito se aproxima aí da C, né? Que o conhecimento é universalmente válido e deve ser ensinado na escola. Primeiro que o C, além de tudo, fala que universalmente válido, quer dizer, todos os saberes são válidos e validados, né? Já tem ali uma comprovação. A gente também sabe que não é isso, né? E quando a gente fala ali na alternativa E, né? O conhecimento universal, ele é materializado, não é assim, né? A transposição didática quebra isso, quebra essa lógica, quebra esse conhecimento e ele jamais será o universal, né? Das disciplinas curriculares. Há todo um filtro, há todo um outro tratamento dentro da escola que vai modificar aí os conhecimentos. Portanto, a nossa alternativa correta é a alternativa D, que diz que está dando tudo certo, não é verdade? Bora lá fazer mais. Bom, vamos lá. Segunda questão. Deixa eu pegar aqui uma ponta, né? Vermelha, para a gente poder acompanhar. Ó, segunda questão, 2016, Sesgran Rio, Unirio, Pedagogo. São princípios da pedagogia, ó, progressista, proposta por Anísio Teixeira, um dos maiores representantes aí da pedagogia progressista, né? Bom, o que é a pedagogia progressista? A gente não pode se esquecer de alguns elementos que são fundamentais quando a gente está prestando concurso. As tendências pedagógicas é um deles. A gente tem que entender quais são as tendências pedagógicas, né? Quais são as características de cada linha pedagógica para a gente poder se dar bem nas provas, né? Porque isso é parte inerente aí da educação. E quando a gente fala, né, de Anísio Teixeira, a gente sim vai falar de pedagogia progressista. E pedagogia progressista são tendências da pedagogia, né? São tendências que têm um olhar crítico para a realidade social, para a realidade econômica, política, enfim. Elas trabalham com a realidade social, que está aí instaurada na nossa sociedade, especialmente essa sociedade que denuncia aí uma luta de classes, né? Ela é bem conhecida aí pela luta entre o proletariado e a elite, certo? E a pedagogia progressista, ela acredita, porque ela vai ter esse olhar, né, para essa situação classista da sociedade, e ela vai acreditar que os estudantes eles vão aprender melhor quando estimulados, quando levados a pensar por si mesmos, né, a refletir, a experimentar, a fazer, a tomar decisões, né, assumir riscos, serem pessoas autônomas, ou seja, desenvolver a autonomia intelectual, evidentemente trabalhando aí com problemas de nível de complexidade, né, razoável. Para quê? Para que esse estudante possa compreender melhor o mundo, a sociedade e interagir e agir nela. Bom, e aí só fechando aqui, né, a ideia em relação
as tendências progressistas, né? Não vou ficar aqui falando de outras tendências, até porque tem aqui no canal, dá uma procurada depois, se você tiver interesse, tem vídeo que fala exclusivamente das tendências pedagógicas. Mas as progressistas, né? E a gente chama no plural exatamente porque são três, né, características de três tendências. A tendência libertária, ó, a libertária, a libertadora e a crítico social dos conteúdos, ok? Bom, falamos aqui, né, brevemente a respeito da pedagogia progressista. Agora vamos lá, ó. O eixo da escola se desloca para a criança. Então, o eixo se desloca para a criança, para o estudante, né? Não sendo mais o adulto com seus interesses, a sua ciência, a sua sociedade, que é o centro da escola, mas a criança com seus interesses, sua espontaneidade e os seus projetos. B. O centro da escola é a socialização de conteúdos e valores universais, sendo conhecimento culturalmente relevante e socialmente legitimado o foco da educação escolar para uma nova sociedade. C. A escola está em crise e o centro dessa crise está no professor, o elemento central da renovação da escola, pois sem os saberes do professor não se pode construir novas pedagogias. D. Renovar a escola é prioritariamente acolher toda a diversidade de pessoas, uma vez que a diferença é uma vantagem pedagógica, sendo preciso superar a lógica da escola uniformizadora e homogeneizante, né? Aquela escola que vai colocar todo mundo numa mesma forma, numa mesma condução. E uma nova escola requer a denúncia das desigualdades sociais, visto que uma sociedade desigual gera uma escola desigual, e apenas uma escola igualitária pode ser nova para uma nova sociedade. E aí? Tem umas alternativas aí bem... Vou nem falar nada, vou deixar você pensar aí um pouquinho. Ó, se a gente está falando de... Deixa eu pegar aqui, ó. De pedagogia progressista, tá? Progressista, que é a pedagogia libertária, a pedagogia libertadora, a pedagogia crítico-social, tá? Olha só, o que é esta proposta? Vem lá do tempo de Anísio Teixeira, mas está inclusive atualíssima nos dias de hoje, né? E aí? Ó, o eixo da escola se desloca para a criança, não sendo mais o adulto com seus interesses, sua ciência e sua sociedade que vai ser o centro da escola, mas a criança com seus interesses, sua espontaneidade e os seus projetos. É esta. Logo de cara, a alternativa correta é a alternativa A, que é característica, inclusive, do movimento Nova Escola, que coloca, sim, o centro no estudante. Então, característica, né, tanto da escola
da pedagogia libertária, da escola da pedagogia libertadora, da escola da pedagogia crítico-social dos conteúdos, coloca o centro, o estudante, a criança, o aluno. Ele é o mais importante. Então, desloca para ele este olhar, né? Então, passa a ser o centro das atenções. E aí o que invalida logo de cara a B, né? Que o centro da escola é a socialização dos conteúdos e valores. Não, não é, a socialização e os conteúdos dos valores, porque senão seria colocar nos conteúdos uma importância excessiva, essa importância que não cabe mais aos conteúdos, mas que coube já, né? Na época da pedagogia tradicional, cabia sim, né? A importância nos conteúdos, a importância no professor, que era o detentor dos conhecimentos, dos saberes, que era ele quem iria apresentar aqueles conteúdos na escola, né? O que invalida também a alternativa C, que é que, olha, a escola está em crise e o centro dessa crise é o professor. Não, a escola não está em crise, o centro dessa crise não é o professor, simplesmente deslocou. Ele era o centro das atenções porque era o detentor de conhecimento e agora não mais, né? Então, é elemento central da renovação da escola. Sim, ele é um elemento muito importante da renovação da escola, mas ele não é o centro desse movimento de renovação da escola. Tá? Até porque sem os saberes do professor não se podem construir novas pedagogias, quer dizer, sem o professor a gente não consegue desenvolver novas pedagogias? Evidentemente que não, né? A gente tem outros elementos e outros profissionais que podem desenvolver também outras questões de ordem educacional, pedagógica. Então, atribuir esta importância toda para o professor não cabe a uma pedagogia progressista, tá? D. Renovar a escola é prioritariamente acolher a diversidade. Olha, a escola tem que acolher sim as diversidades, né? Mas não é prioritariamente, né? Renovar a escola não é a prioridade, não é só acatar aí a diversidade de pessoas, né? Porque afinal de contas, realmente a diversidade leva a um enriquecimento de conteúdo, de saberes, de trocas, né? Mas não passa a ser só uma vantagem pedagógica. Sendo preciso superar a lógica da escola uniformizadora e homogeneizante. Sim, nós temos que superar, né, estas questões de uniformidade, mas a pedagogia progressista, ela entende sim e ela aceita e ela quer a diversidade, mas não prioritariamente acolhendo toda a diversidade como se fosse a tábua de salvação, tá? E uma nova escola requer denúncia das desigualdades sociais. Gente, como que a escola vai fazer denúncia de desigualdades sociais se ela mesma acaba reproduzindo algumas desigualdades sociais? Isso se não falar na grande maioria delas, né? Visto que uma sociedade desigual para uma escola desigual, apenas uma escola igualitária poderia gerar uma nova sociedade. Olha, se eu estou uniformizando, como é que eu vou gerar algo diferente? Se eu uniformizar, eu vou reproduzir de uma mesma forma sempre. Então, realmente, a nossa alternativa correta é a alternativa A. Tudo bem? Tudo certinho? Bora lá fazer mais? Questão 3, 2016. Opa, deixa eu mudar aqui. 2016, Sesgran Rio, lá do prova, né, do Unirio, prova para pedagogo. Considere o relato a seguir para responder a questão. Olha só, eu coloquei essa questão aqui e a próxima, vocês vão observar, justamente para provocar vocês aí numa reflexão.
Porque é característica da César Gran-Rio, ela faz isso com alguma frequência, tá? A gente não pode dizer que, olha, toda prova vai ser assim, mas na grande maioria das provas, a César Gran-Rio faz esse tipo de questão. Ó, e aí ela coloca aqui um diálogo, né? Uma situação aqui, tá? Então vamos lá, considere o relato a seguir. 2 professores de uma mesma turma de primeiro período conversam sobre suas atividades docentes. P1 é o professor 1, né? Você está conseguindo dar a matéria para essa turma? Aí vem o P2, né? O professor 2. Mais ou menos. Eu tenho passado os conteúdos, mas eles pegam pouco. Ó, eles pegam pouco. Aí o P1 fala, né? Pois é, tento ensinar, mas eles não guardam bem o que a gente passa. E aí vem o P2 e responde: eu explico bem, repito muito, até ficar alguma coisa na cabeça deles. Tá? Escutou bem, né? Leu bem. Olha aí o diálogo desses 2 professores. O diálogo entre os 2 professores revela que a concepção pedagógica predominante é a pedagogia renovada, defendida por Anísio Teixeira, educação bancária, segundo a crítica de Paulo Freire, competência técnica proposta por Guiomar Nano de Mello, de multidimensionalidade da didática, segundo Vera Maria Candal, e crítico social dos conteúdos, segundo a crítica de Demerval Saviani. Vou te dar uns minutinhos para você pensar nessa resposta. E reflita pensando na questão anterior, porque vocês viram que ela vai envolvendo uma questão na outra e abordando vários assuntos, vários conteúdos de formas diferentes, tá? Vamos lá? Podemos? Bom, a gente acabou de ver na outra questão, né? A ideia de Anísio Teixeira. Bom, se Anísio Teixeira tinha um pensamento de uma educação crítica, né? Que fazia oposição à pedagogia tradicional, aí fica fácil de matar a questão, né? Mesmo que eu não saiba exatamente o pensamento de Anísio Teixeira, exatamente o pensamento de Paulo Freire, da Guiomar Namo de Mello, da Vera Candal, do Demerval Saviani, a gente consegue responder essa questão. Olha só, professor 1, você está conseguindo dar a matéria para essa turma? Ora, que pensamento, que linha de pensamento pedagógico traduz essa frase, né, essa pergunta? Você está conseguindo dar a matéria? Ora, se o professor vai dar a matéria, ele é quem? O detentor do conhecimento, né? Então, a gente já tem aí um indício. O outro responde, mais ou menos. Eu tenho passado os conteúdos, mas eles pegam pouco. Eles quem? Os estudantes, né? Então, como quem diz assim, olha, eu estou fazendo meu papel, eu chego lá e ensino. Se ele não aprender, o problema não é meu. Ó, eles pegam pouco. Então, se houver algum fracasso, não é meu. O fracasso é do estudante. Foi ele que não estudou. Eu ensinei. É isso que esse professor está dizendo, tá? O 1. Pois é, tento ensinar. Ó, eu tento ensinar, mas eles não guardam bem o que a gente passa, né? Eu passo o conhecimento, mas ele não guarda, ele não memoriza. Olha aí outra grande dica, né?
Ele guarda, ele vai o quê? Memorizar, né? O outro ainda responde: eu explico bem. Ah, como que explica bem? Explica bem para quem, né? Esse bem é bem maltado no quê? Ó, repito muito. Fala a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, até ficar alguma coisa na cabeça deles. Pelo amor, né? Ó, então, esse diálogo vai revelar sim uma concepção pedagógica. E que tipo de concepção pedagógica que é essa que ele está tá traduzindo aí? É a concepção pedagógica do quê? Fala para mim. Da escola tradicional. Isso mesmo, né? Então, é a pedagogia tradicional. Agora, vamos lá, né? Revela que a concepção pedagógica predominante é a pedagogia renovada, aquela crítica social, né? Aquela crítica defendida por Anísio Teixeira, tradicional, sendo renovada? Não, né? Não. Educação bancária, segundo a crítica de Paulo Freire. Vamos ver as outras? Competência técnica proposta por Guiomar Namo de Mello. Multidimensionalidade da didática, segundo a Vera Maria Candal. Multidimensionalidade da didática. Multidimensionalidade da didática, você já ia descartar também, né? E crítico social dos conteúdos, segundo a crítica de Demerval Saviani. Crítica social dos conteúdos? Escola tradicional? Não, né? Bom, aí você fala assim, professora, mas isso aí não representa a crítica de Paulo Freire. Ok, não representa a crítica de Paulo Freire, mas representa a educação bancária que Paulo Freire critica. Percebe? Cuidado! Falei para você, a banca Seis Gran Rio, ela exige aí muita atenção. Se você bate o olho e fala, não, isso aqui é escola tradicional está longe de Paulo Freire, está longe de Anísio Teixeira, né? Tá falando aí de competência técnica, né? Você pode até se equivocar, porque a escola tradicional fala bastante de competência técnica, né? De saberes, de saber fazer, de procedimentos e tal, né? Agora, proposta por Guiomar de Mello também não, né? Então, cuidado para você não sair por aí na Seis Gran Rio lendo por alto as questões, porque é uma banca que exige muita atenção. É aquilo que eu falei no começo do vídeo. É uma banca de uma complexidade que vai exigir a sua atenção. Belezinha? Tudo bem? E aí, gabaritou ou não gabaritou comigo, né? Ó, alternativa B. Vamos lá? Marcar aqui, né? Ó, alternativa B. Bora lá fazer mais uma e você vai ver como é que a banca ainda pode ser mais complexa com esse tipo de questão. Bora lá! A complexidade não parou na questão 3 e viemos aqui para 4. 2016, Gran Rio, Rio, prova para pedagogo. Considere o relato a seguir para responder à questão. Dois professores de uma mesma turma de primeiro período conversam sobre suas atividades docentes. Ué, mas eu acabei de ler isso. Continue. Ó, P1. Você está conseguindo dar a matéria para a turma? Já li isso, hein? 2, P2, mais ou menos. Tenho passado os conteúdos, mas eles pegam pouco. Meu, eles fizeram a mesma questão de novo. Aí eu vou lá
nas alternativas, outras alternativas. Não é repeteco de questão. Então, cuidado! Eles usaram o mesmo enunciado, mas a pergunta é outra. Mas vamos ler de novo, né? Ó, o P1, né? O professor 1, pois é, eu tento ensinar, mas eles não guardam bem o que a gente passa. E o P2 responde: eu explico bem, eu repito muito, até ficar alguma coisa na cabeça deles. Bom, considerando a conversa dos dois professores, verifica-se que eles concebem o processo de ensino e aprendizagem como? Então, olha só, como a gente já fez um tratamento minucioso na questão anterior e a gente já sabe que isso aqui, né, esse diálogo denuncia uma educação bancária, né? Bancária, que Paulo Freire denunciou, que isso aqui reflete uma educação tradicional, pautada na memorização, né? Na memória, no professor como detentor do conhecimento, na valorização dos conteúdos, enfim, a gente já sabe de tudo isso. Vamos usar isso a nosso favor e vamos direto para as questões, para as alternativas. Ó, a articulação dos tópicos centrais das disciplinas, né? Então, olha só, considerando a conversa dos dois professores, verifica-se que eles concebem o processo de ensino-aprendizagem como? Então, o que é esse processo de ensino e aprendizagem para esses dois professores, que são tradicionais, que entendem a educação de modo bancário? Tá? É a articulação dos tópicos centrais das disciplinas, é a transmissão de valores socialmente relevantes, é a construção contextualizada de conhecimentos, é a transmissão e acumulação de conhecimentos ou é a elaboração de conceitos significativos. Agora ficou fácil, né? Identificando aí exatamente qual é a vertente que eles defendem, né? Que tipo de pedagogia que eles defendem, que tipo de tendência que eles defendem, aí fica fácil de matar essa questão também, né? Você veja que a hora que a gente matou ali o enunciado, nós matamos a questão 3 e agora a 4 também. Vai, 2 minutinhos aí, 2 segundinhos, né? Um instantinho para você assinalar a alternativa correta. Bom, se a educação é bancária, tradicional e pautada na memória, né? Naquilo que o estudante vai memorizar, ela está articulando os tópicos centrais da disciplina? Não. Ela está transmitindo valores socialmente relevantes? Também não, está ali só reproduzindo, né? Para que o outro memorize. Está construindo, né, de maneira contextualizada os conhecimentos? Também não, né? Está transmitindo e acumulando conhecimentos? Bingo, está transmitindo. O professor oferece o conteúdo. Eu tenho passado, olha só, eu tenho passado os conteúdos. Então, ele está transmitindo. E o outro fala da memória. Olha, eles não guardam bem, então tem que acumular os conhecimentos, né? Portanto, nossa alternativa correta é a alternativa D. Mas olha, elaboração de conceitos significativos? Não, né? Que conceito significativo que o outro passa e o estudante tem que memorizar? Calma, né? Menos, né? Então, nossa questão 4, alternativa D de tá dando tudo certo. Bora lá fazer mais. Vamos aí, mais uma questão, 5, 2022, Banca CES Gran Rio.
Mas agora é para quem pediu a questão, né? O edital foi a Eletrobras Eletronuclear, era uma prova para pedagogo. Considerando-se que a atuação, olha, a atuação do pedagogo na empresa, e a gente já sabe, né, que pedagogo não é só na escola, é em empresa, hospital, enfim, tem aí uma ONGs, tem uma infinidade de locais de trabalho que não só a escola, tá? Tem como pressuposto principal a filosofia e a política de recursos humanos, né, do RH da empresa, adotadas pela organização, quando se trata da busca de uma maior articulação entre os ideais pessoais e os institucionais, né? Então, são os ideais das pessoas, né? E aqui os da empresa, né? Da empresa, o que é, quais os valores, né? Os ideais, os princípios que a empresa prega. As ações do pedagogo devem voltar-se para 4 aspectos essenciais. Ah, professora, mas veja, a gente está estudando para concurso na área de educação. Ok. Mas tem gente que vai vir aqui no canal para estudar questões outras e prestar outro tipo de concurso, porque realmente abre um leque grande. Né? Há pedagogos que trabalham no judiciário, que trabalham na assistência social, que trabalham em CRAS, em hospitais, em empresas, como a gente está vendo aqui, e nós seremos capazes de resolver essa questão. Vamos lá. Ó, então está falando do quê? As ações do pedagogo, né? O que o pedagogo deve trabalhar, né? Quando ele vai trabalhar no RH de uma empresa. Ele tem que se ligar com treinamento, desenvolvimento, mudança e informações, ou qualificação, necessidades, desempenho e valorização. C. Formação, incentivo, estratégias e colaboração. Atividades, relações interpessoais, assessoramento e avaliação. E E. Conhecimentos, competências, habilidades e atitudes. Acho que você já achou a alternativa correta. Não vou nem dar muitos minutinhos aí, muito tempo para você pensar. Vamos lá? Perfeito! Alternativa correta, letra E. Conhecimentos, competências, conhecimentos, competências, habilidades e atitudes. Por quê? São ações do pedagogo. Você veja que não está longe o pedagogo da empresa, ele não está distante do pedagogo escolar. Tá? Ele tem que se voltar, sim, para 4 aspectos essenciais. E quais são? Aspectos relativos ao conhecimento, às competências que as pessoas precisam desenvolver para exercer determinado cargo, determinada função, as habilidades que precisam ser incentivadas, valorizadas para que se chegue naquele objetivo, daquela função, daquele cargo, e também das atitudes, né? Lógico que para uma pessoa um pouco mais desavisada, ela ia aqui se confundir nas outras alternativas. Por quê? Porque RH fala sim de treinamento, fala de desenvolvimento, fala de mudança e fala de informação, mas isso não é característica do pedagogo para ele desempenhar, tá? Fala de qualificação, fala de necessidades, de desempenho, de valorização profissional, o RH fala, mas o pedagogo, ele tem um foco sempre da educação, seja ele no RH de uma empresa, seja ele trabalhando no judiciário, esteja ele trabalhando numa ONG, numa biblioteca, enfim, né, num hospital, ele tem essas características, né? Ó, ele fala de formação? Fala de incentivo. Quem fala de incentivo não é o pedagogo. Quem fala de incentivo são programas do RH,
Olha como eles colocam questões, né? Ó, estratégia. Estratégia, sim, é uma palavra nossa, né, da educação, porque a gente usa estratégias de ensino, etc. Mas empresas usam estratégias como caminhos para se atingir determinadas metas. Então tem que bater meta e tal. Então são palavras que eles tiram do ambiente empresarial, né? Ó, do ambiente de mercado para confundir o candidato, né? Olha, atividades, relações interpessoais, assessoramento e avaliação. Então, são questões que você precisa ficar aí ligado. Você já sabia a resposta, embora você não esteja estudando especificamente para trabalhar aí numa empresa. Ou está, ou agora abriu essa nova possibilidade. Olha, mais um tipo de concurso que eu posso tentar prestar. Aliás, outro dia eu estava vendo um edital da Petrobras pedindo pedagogo e o edital era bastante favorável, viu? Acho que abre aí outras possibilidades que é legal ficar atento. Tudo bem? Bom, nossa penúltima questão, a alternativa correta, a alternativa E. Para gabaritar comigo, bora lá fazer a última. Ó, nossa última questão, 2022, Gran Rio, Eletrobras, Eletronuclear, prova para pedagogo. Cada um aprende ao longo de toda a sua vida no seio do espaço social constituído pela comunidade a que pertence. Esta varia, por definição, não só de um indivíduo para outro, mas também no decurso da vida de cada um. A educação deriva da vontade de viver juntos e de basear a coesão do grupo num conjunto de projetos comuns, a vida associativa, a participação numa comunidade religiosa, os vínculos políticos concorrem para esta forma de educação. O mundo do trabalho constitui igualmente um espaço privilegiado de educação. Esse texto foi tirado, né, do relatório de Jacques Delors, que é Educação, um Tesouro a Descobrir. Aqui no Brasil foi editado pela Cortez, em São Paulo, em 2001, e o texto foi adaptado pela banca, não por mim, viu? Essa adaptação é da banca. Bom, com base nas considerações de Delors, descrita acima, é possível articular o reconhecimento da dimensão educativa exercida pelas organizações corporativas, ou seja, ele está falando aqui do quê? Da importância da educação para as empresas, né, para organizações corporativas, e a proposição de programas de educação profissional, ó, continuada. Ou seja, é aquela educação que as empresas, as organizações, os institutos vão continuar oferecendo para os seus colaboradores, para os seus funcionários, né, para as pessoas que estão ligadas ali diretamente com eles, seus servidores. Deste modo, do ponto de vista da atuação do pedagogo empresarial, a busca por estratégias e pela operacionalização de projetos de formação continuada se constitui como? Então, o que ele quer saber aqui? Olha, ele quer saber de formação continuada. Então, qual é o papel aí do pedagogo nesse mundo de formação continuada, tá? A. Uma alternativa para a promoção pessoal. B. Uma das atividades essenciais, úteis e interessantes da sua atuação. C. Uma forma de subdividir os vários atores organizacionais. D. Uma estratégia de diagnóstico das necessidades de treinamento. E E. Um dos mecanismos de superação do colaborador frente às pressões sociais. Te dá uns segundinhos aí para você pensar.
Vamos lá? Bom, a gente tem que ter em mente o quê? Olha, a gente tem que pensar conforme o pedagogo empresarial, tá? E o pedagogo empresarial, ele vai buscar ali estratégias para quê? De formação continuada. Para quê? Para promoção social, para promoção pessoal, né? Única, exclusiva. Vou fazer um curso aqui da minha empresa para me promover pessoalmente ou para promover algumas pessoas pessoalmente. Não tem sentido, né? B, uma das atividades essenciais, úteis e interessantes da sua atuação, quer dizer, o pedagogo, ele enxerga, né, a formação continuada como algo essencial do trabalho dele, algo útil, interessante. Parece que sim, né? Parece que sim, ao que tudo indica, é isso aí. Mas vamos ver as outras. Ó, ele enxerga então a formação continuada como uma forma de subdividir os atores organizacionais, ou seja, pegar lá o organograma da empresa e falar: ah, não, agora olha, fulano de tal vai trabalhar não sei aonde, vai fazer isso, né? E aí realocando as pessoas, né? Subdividindo as pessoas. Isso não é função do pedagogo empresarial, muito menos quando se trata de formação continuada, né? Olha o foco do pedagogo, é formar continuamente, formação continuada, é formar continuamente as pessoas, tá? Então, também não é essa a alternativa, né? E D, uma estratégia de diagnóstico das necessidades de treinamento, quer dizer, quando ele pensa o pedagogo, né? Quando ele pensa na formação continuada, ele está usando isso como uma estratégia para ele fazer um diagnóstico do que precisa para treinar. Pensa, dentro de uma empresa? Claro que não, porque dentro de uma empresa, quem vai dizer para o pedagogo empresarial o que ele tem que trabalhar não é ele, mas o chefe de uma determinada equipe que precise de um acompanhamento, né, de uma formação continuada específica. Então, não, né? Estratégia de diagnóstico, formação continuada nunca foi, né? Estratégia de diagnóstico. Nem ia ser agora que ia ser, né? Ó, e um mecanismo de superação do colaborador frente às pressões sociais. Nossa, uma superação do colaborador. Ai, menos, né? Portanto, nossa alternativa correta da nossa última questão, da questão 6, é sim a alternativa B, uma das atividades essenciais, úteis, interessantes, deixa eu colocar aqui, ó, da sua atuação. Portanto, alternativa B. Belezinha? Ó, não esquece de colocar aqui nos comentários aquilo que você quer ver tratado aqui no canal para a gente fazer um vídeo bem bacana, bem contemplando exatamente, né, bem aquilo que você deseja e está precisando aí estudar. Ok? Não esquece de deixar o seu joinha, o seu like para esse vídeo crescer e chegar a outras pessoas assim como chegou para você. Tudo bem? Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!